Fala comigo, galera, bem-vindos de volta ao podcast. E como prometido, vou tentar fazer esse formato novo, onde eu vou colocar esse vídeo no YouTube e o áudio na plataforma de podcast. E eu também estou com o meu iPad aqui, então eu vou tentar aprender alguma coisa nova para conseguir colocar a tela do meu iPad com as coisas que eu vou escrever aqui, com os detalhes, na imagem do YouTube, né, no vídeo no YouTube, para quem está vendo pelo YouTube ficar bem mais interessante esse formato novo. Então é isso, vamos ver se funciona, espero que vocês gostem, espero que fique legal também quando estiver pronto. Detalhes, eu tô aqui do lado do box, tá tendo obra, então essa é uma hora de paz, vamos dizer assim, que tem aqui, que não tem muito barulho. Então se do nada, no final do podcast, ou até agora no meio do podcast talvez, começar barulho, desculpa, tenta focar mais na minha voz do que no barulho, porque infelizmente incomoda. O microfone é bom por pegar bem minha voz, deixar minha voz nítida, mas ele também pega bastante esse barulho que provavelmente pode incomodar. Então já peço desculpa de antemão, né? Acho que é assim que fala, de antemão. Enfim, continuando, vamos dar continuidade hoje no podcast, falar sobre a correção, né? Sobre corrigir. Primeira coisa é muito importante a gente lembrar que para a gente poder corrigir alguém, né? E ela tá por último exatamente por isso. Porque para a gente poder corrigir, a gente tem que saber ensinar e ver. Principalmente ver, né? Porque se eu não vejo, eu não consigo corrigir. Então, querendo ou não, como eu falei, uma coisa depende da outra. Ensinar e ver e corrigir tá tudo uma ligado na outra. Quando uma não está sendo bem feita, isso vai afetar na outra e vice-versa. Então, vale ressaltar que é muito importante a gente saber ensinar, porque para a gente poder ensinar, como eu falei no podcast, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar sobre o movimento. E se a gente estudou sobre o movimento, a gente sabe também, consequentemente aprende, como é para fazer certo. E tudo que não está certo, está errado, e consequentemente a gente também aprende como corrigir. Depois, beleza. Daí, também estudando para poder ensinar, a gente acaba aprendendo a ver, né? Porque tanto no manual tem as imagens, agora o YouTube também, né? Agora não, o YouTube também há muito tempo é uma ferramenta muito importante, como eu falei para vocês. Ver vídeos, a gente consegue ter uma imagem clara de como é que se faz o movimento e como é o movimento feito errado. Então é muito importante essas duas, ensinar e ver, para a gente poder corrigir. Agora, entrando em corrigir, para mim, se a gente não está corrigindo, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Ponto. Tipo assim, não tem conversa, saca? Se você dá uma aula, tá dando aula sem corrigir pelo menos uma... Na verdade, você tem que corrigir todas as pessoas, né? Mas se você dá uma aula e você deixa de corrigir alguém, falando tecnicamente da aula, a aula não foi ruim, né? Mas deixou a desejar, porque essa pessoa foi para a aula esperando ser corrigida. Realmente é o que eu imagino. Todo mundo que vai para a aula espera sair da aula melhor. Como é que a gente melhora o aluno, o movimento do aluno? Corrigindo ele. Então, se eu não estou corrigindo ou se eu estou dando atenção só para uma pessoa do que para outras, tem 10 pessoas e estou dando atenção para 2, 3, tem 7 que não estão tendo atenção, consequentemente eu não estou corrigindo eles, consequentemente isso acaba levando uma coisa a outra. Se eu não estou corrigindo, o aluno não melhora, que futuramente ele pode se frustrar por não estar aprendendo movimento, não estar melhorando, não estar aprendendo double under, de repente não estar subindo carga nos levantamentos. Então, uma coisa acaba sempre afetando a outra. E a gente tem que corrigir. Na verdade, a gente tem que ensinar a ver e corrigir. Mas corrigir com certeza, porque é para isso que os alunos estão lá. E esse é o nosso trabalho. Se a gente não está fazendo isso, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Falando da correção, a gente tem 3 tipos de dicas que a gente pode usar para corrigir. Talvez tenha até mais. Analogia, acaba sendo verbal também. As 3 dicas são visual, verbal e tátil. Eu tenho um quadro aqui que eu vou botar aqui, que fala também para a gente tentar exemplo e analogia, que eu acho que acaba se enquadrando na verbal, né? Só que não é só também usar essas dicas, a gente tem que saber quais dicas... Exemplo,
pra gente... Como que a gente pode construir uma dica, né? Se a gente for pensar em 3 passos, a dica tem que ser curta, específica e com ação. Então, para você criar uma dica, a primeira coisa ela tem que ser curta, específica e com ação, de preferência simples. Vamos botar 4 pontos aí, mas acaba entrando também no curta. Algo simples, de uma certa forma, é curto. Então, ela tem que ser curta, específica e com ação. Dica comum: joelho para fora. Ela é curta, ela é específica porque ela fala do joelho e com uma ação que é para fora, por exemplo. Então, assim, tem um outro jeito da gente de aprender a criar dicas é encontrar uma parte do corpo e dar uma direção para ela. Joelho para fora, peito para cima, mão para o alto, né? Levanta a mão, calcanhar no chão, levanta o dedo. Então, encontra uma parte do corpo e dá uma direção para ela. E a dica tem que ter esses 3 ou 4 pontos, curta, específica e com ação. Então as dicas, como eu falei, verbal, visual e tátil, como que são elas? A verbal, como o próprio nome já diz, eu falo, é só eu falar, levanta o peito, joelho para fora, levanta a mão, etc. A visual, no level 2 a gente aprende que é a gente mostra o que a pessoa está fazendo errado e mostra o que a gente quer que ela faça. Exemplo, você está fazendo isso, você abaixando o cotovelo, eu quero que você faça isso, subir o cotovelo. E essa é visual. E a tátil, apesar da gente... Na verdade, nos Estados Unidos, a gente tende a usar ela como última opção, porque os americanos respeitam muito o espaço um do outro. Então não é comum, você não ter intimidade com a pessoa, por exemplo, chegar encostando, botando a mão no ombro, na perna, enfim, no joelho da pessoa. Então, nos Estados Unidos, a gente tende a buscar a tátil como última opção. Aqui no Brasil, acho que é mais comum, né? Não tem muito... Não é que não respeita, aqui a galera é mais calorosa, assim, de abraçar já, às vezes sem conhecer muito bem e etc. Então, não é tão... É mais comum do que lá nos Estados Unidos. Não sei como é o level 2 aqui no Brasil, como que eles falam sobre isso, mas lá fora foi assim que passaram para mim e para os outros participantes. E a tátil é basicamente eu usar alguma coisa, ou a minha mão, ou algum objeto externo, para fazer a pessoa entender o que eu quero. Exemplo, vou botar a mão em cima da cabeça do aluno, tem até no level 1 essa, e vou pedir para ele encostar a cabeça na minha mão na hora que ele for fazer um push press, por exemplo. Ou então na hora que ele for fazer o sumo deadlift high pull, porque isso vai me mostrar que ele fez a extensão completa de quadril. Ou então colocar a mão do lado de fora do joelho do aluno e pedir para ele encostar o joelho na mão. Ou então encostar no joelho dele e pedir para ele empurrar a sua mão para fora. Tem aquela do PVC, que a gente coloca na frente da barra para o aluno ter certeza que está passando a barra perto do corpo. Então, essa é a dica tátil. Esses são os 3 tipos de dicas. Vale lembrar que, para a gente corrigir, não tem uma dica certa. Não existe uma dica de ouro, por exemplo. Tem dicas que funcionam mais, tem dicas que funcionam menos. Então, não tem dica de ouro, qualquer um pode criar uma dica. Se você, por acaso, tem alguma dica legal, você pode me mandar, eu de repente faço um quadro sobre ela também. Então, não tem dica de ouro, a dica boa é aquela que funciona, seja lá o que você usou para fazer o aluno entender. O importante é que ele entendeu o que você queria que ele fizesse. Essas 3 dicas. Uma coisa muito importante que é bem legal, que é a gente entender que tem erros, um erro pode desencadear outro erro. Então a gente ter esse entendimento de que se eu arrumar uma coisa eu posso consequentemente arrumar 2 ou 3, também é muito importante e entra na parte de correção. Um exemplo legal que eu gosto de dar é o calcanhar do aluno levanta. Eu gosto de tentar 2 coisas. Ou eu falo para abaixar o calcanhar, para tentar, para ver se funciona, mas eu sei que com certeza, se ele levantar o dedo do pé, os dedos dos pés, ele vai abaixar o calcanhar, porque isso vai fazer o equilíbrio dele voltar para onde deveria estar. Então eu tento uma, ou eu vou direto, de repente, dependendo do tempo que eu tenho para corrigir, eu já vou direto no levantar o dedo do pé, porque ele já levanta, o calcanhar abaixa. Só que você tem que ter cuidado com isso, que ele pode levantar, né, a bola do pé, como eu gosto de chamar, levantar a bola do pé do chão, que não é certo. O peso tem que estar distribuído no pé todo.
Lembrem disso. Então, ter esse entendimento de que certos erros acabam gerando outros erros também é importante, porque às vezes você está tentando corrigir uma coisa, não é que não seja importante, mas você está tentando corrigir uma coisa que se você viesse aqui embaixo, ou focasse em outra coisa, isso aqui se arrumaria. Porque isso aqui está acontecendo por causa disso, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar o CleanNet rapidinho. Fucking Coach Education. Achar o CleanNet. Se eu pegar um front squat. Deixa eu achar um front squat. No agachamento. Aqui. Beleza, peraí. Se tudo der certo agora, isso vai aparecer aí no YouTube. Beleza? Então se eu pegar um front squat, o aluno tá lá no pensem comigo, para você que está só ouvindo. O aluno está na parte de baixo do agachamento. Tá lá embaixo. E por algum acaso o cotovelo dele tá baixo, a coluna talvez não, mas às vezes o cotovelo tá baixo, ele tá muito na ponta do pé, isso pode ser um erro. Eu posso tentar ligar esse erro ao calcanhar aqui, ao peso que está distribuído no pé. Se ele tiver com o peso bem para a ponta do pé aqui, consequentemente, o joelho vai para frente, o quadril vai para frente, ele sai do plano frontal e talvez, pode acontecer, né, do cotovelo abaixar, porque tá tudo, né, o corpo todo dele tá indo para frente. Então, às vezes a gente está aqui, o corpo dele está todo indo para frente, e o cotovelo está baixo. A gente pede para ele, sobe o cotovelo. Ele subiu o cotovelo, mas ele continua fora do plano frontal, por exemplo. Entendeu? Então, às vezes, se a gente ter esse conhecimento é importante por isso. Porque se você arrumar de repente o pé, se você pegar e arrumar o pé dele aqui, botar o peso com a pressão no pé todo, ele provavelmente vai voltar para o plano frontal, ele de repente consegue melhorar o cotovelo dele, porque ele vai estar numa posição melhor, entendeu? Então, saber esses tipos de erros é muito importante, porque você consegue minimizar tempo, ser mais efetivo, né, durante também o tempo que você está usando, que você está ali, que você tem com esse aluno. Porque se parar para pensar, você tem 10 alunos na aula, num aquecimento específico, você tem 10 minutos, se for, não é bem assim, mas você tem 1 minuto para cada aluno. Então você tem que tentar usar esse 1 minuto para cada aluno, que talvez nem é 1 minuto, seja 10, 20, 30 segundos, né? Até porque você não vai ficar... Tem todo um processo no aquecimento específico que você tem que estar ensinando também. Você tem que parar para falar, para mostrar o que você quer. Você tem que ser o mais eficaz, né, possível durante esse tempo essa interação que você tem com esse aluno. Então, saber como os erros um erro acontece às vezes por causa do outro é muito importante. Por isso, vai te ajudar a ser mais eficaz durante o aquecimento específico. Uma outra coisa importante é a gente usar o sanduíche de feedback, que é a gente falar uma coisa boa, passar o feedback que a gente quer, né, o que ele precisa melhorar, e também passar outra coisa boa, o sanduíche de feedback. Coisa boa, o que precisa melhorar, coisa boa. Exemplo, ô Lucas, pô, muito bom o seu cotovelo para cima. Na próxima, tenta focar mais no joelho para fora. Mas é isso aí, continua fazendo isso. Entendeu? Então o sanduíche de feedback é basicamente isso. Você fala uma coisa boa, passa a mensagem que você quer, né? A crítica, vamos falar assim, o feedback, e depois fecha com uma coisa boa. Então, tipo, não fica tão ruim assim, até porque eu sou um que tem que melhorar nisso até, que pra mim eu tenho dificuldade mesmo em falar para as pessoas o que elas fazem de bom. Eu tenho uma dificuldade nisso e eu tô tentando melhorar e é assim que funciona. Então a gente tem, pelo menos eu, tenho sempre que estar me lembrando de também falar coisa boa que o aluno está fazendo. Porque senão é chato, né? Você é sempre o cara que só fala coisa ruim, que nunca tá bom, o movimento nunca tá bom, então não é bom isso, socialmente falando também. Então, vale lembrar desse ponto. Deixa eu olhar aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Muito importante que acontece com um aluno iniciante. Deixa eu escrever aqui. Melhor.
Bom, que eu vou lembrar. Muito importante que acontece com o aluno iniciante eles erram tanto que de uma certa forma a gente tem que fazer uma triagem de erros, né? A gente não pode querer corrigir tudo de uma vez, porque senão vai frustrar o aluno e ele já vai estar pensando em muita coisa na hora para a gente ficar ali, entendeu? Enfim, é muita informação. Então nessa triagem é importante a gente julgar de uma certa forma o que é mais importante corrigir naquele momento. Porque naquele momento pode ser mais importante corrigir o pé todo no chão, o joelho ou a lombar. Então eu vou focar naquilo que eu julguei prioridade. Porque, exemplo, normalmente o aluno iniciante, se ele começa a agachar na ponta do pé, tipo, provavelmente, tipo assim, com quase toda certeza, vai acontecer vários erros porque ele está na ponta do pé. Então, se a gente de repente focar em tentar arrumar a base, que é o pé, vamos falar assim, como se fosse uma pirâmide. Se o pé está errado, o resto de uma certa forma vai estar errado. Então você arruma o pé e consequentemente as outras coisas vão se encaixando. Ou então assim, por agora eu quero focar no pé. Melhorou? Já pum. Já tenta alguma outra dica para alguma outra parte do corpo. Lembrando que a gente tem que conseguir olhar para a pessoa e ver ele se movendo e aquilo que a gente pediu, de repente o pé, tem que estar automático. Porque se não está automático, o aluno de repente está pensando demais, vai do nosso julgamento aí também, de uma certa forma, olhar e ver que, pô, não é hora ainda de eu focar em outra coisa. O mais difícil da gente fazer uma triagem assim, mais difícil porque são muitas coisas, durante o LPO ou até a ginástica. Porque o LPO, por ser carga externa, é tanta coisa. É a barra que tem que estar perto, é primeiro perna para depois usar o braço, é a recepção, o pé tem que sair todo do chão, ele tem que relaxar a mão para segurar na barra, ou então o braço esticado. É tanta coisa que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho fazendo essa triagem, seletivamente ignorando certos erros para poder focar em outros que a gente julga mais importante. Como que eu julgo mais importante ou não? Não é achei, não é eu acho. A gente estuda para isso. Por isso que a gente tem que estudar para conseguir ensinar bem, para conseguir ver bem e, consequentemente, corrigir. Porque como eu falei, se alguma coisa desse ciclo não está bem feito, tá ruim, né? Basicamente, vai dar ruim porque a gente precisa ensinar, ver e corrigir. Esse é o nosso trabalho. E sim, principalmente na correção, é muito importante a nossa presença e atitude, como a gente demonstra, nossa demonstração, entendeu? Nosso gerenciamento de grupo, porque se eu não me posicionar bem, eu não vou conseguir ver direito, tampouco corrigir direito. E dependendo de onde eu estou, pode ser perigoso eu tentar corrigir um aluno com outro aluno aqui nas minhas costas levantando peso. Então isso tudo, principalmente eu acho a presença e a atitude, que de uma certa forma é como a gente se comunica. É muito importante durante a correção, porque não é eu só falar e acabou, eu tenho que saber como falar. Pessoas diferentes aceitam dicas diferentes. A forma de eu falar com essa pessoa pode mudar. E outra, como eu falei, eu tenho que conseguir olhar para a pessoa, ler a pessoa que fala no inglês, né? Você consegue ler a pessoa, você fala, putz, olhando para a cara da pessoa, ela já está frustrada por ser tanta coisa, dá para ver que ela está pensando muito. Eu acho melhor não adicionar uma dica, não tentar corrigir isso aqui que não mexe na segurança. Lembrando disso, a prioridade vai ser sempre a segurança, né? Se for seguir uma regra, segurança. Depois da segurança, vamos dizer que vem a performance, né? Vamos falar assim, o que é para melhorar o movimento, consequentemente técnica e vice-versa. Mas mexeu na segurança, tem que corrigir. Ponto, não tem conversa. Se não está seguro, não pode fazer. Isso é isso. Outra coisa que eu queria falar, quando a gente quando a gente vai dar a dica, que a gente vai responder se o movimento tá bom ou não, é ideal a gente usar a palavra como melhor ou melhorou. Porque assim, depois de bom vem o quê? Ótimo. Você não vai ter outra coisa para falar. Vai falar perfeito. E quem é que tem um movimento bom, ótimo, perfeito, entendeu? Essa é a ideia. Então toda vez que você falar que o aluno que o movimento dele está melhor, a gente vai usar palavras que tem continuação. Melhor tá sempre, você sempre pode melhorar, então tá melhor, tá melhorando, isso aí, continua. Agora, quando você fala bom, eu falo, putz, você pode falar tá bom por agora também, entendeu? Mas quando você fala bom, ótimo ou perfeito, essas são palavras que são palavras finais, vamos falar assim, entendeu? Não tem, depois de bom, não tem mais o que falar. Agora, quando você fala melhor, tá sempre podendo melhorar, saca? Então, ter a percepção
sobre isso é muito importante, em como a gente responde também, entendeu? Na próxima tenta subir mais o cotovelo. Aí você olha a repetição, isso aí, melhorou. Tem um quadro aqui que é olhar, dá feedback. Como é que é como é que é o... Pera aí que eu vou achar aqui agora, galera. Calma aí. Acho que é Coaching Education também. Completar o ciclo. Complete o ciclo. CQC Feedback. É isso. Vou botar aqui também na tela. Complete o ciclo de dar dicas ao atleta. Aí você vê, você dá a dica. Você tem que olhar, você tem que ficar ali para ver ainda se melhorou ou não. Até porque se você der a dica e virar para outro aluno, não faz sentido nenhum. E isso acontece, tende a acontecer. Que é tanta coisa pra gente olhar que a gente dá a dica e sai. Só que quando a gente dá a dica, a gente tem que ficar perto, ficar olhando para ver se o aluno melhorou e, consequentemente, dar o feedback a ele. Então, complete o ciclo. Você vê primeiro, depois você dá a dica, seja cotovelo, depois você olha o cotovelo, e você dá o feedback, seja melhor ou caso a gente erre também na dica, você pode falar, esquece isso que eu falei, volta para o que você estava fazendo. Que isso também pode acontecer e a gente tem que ter a humildade de aceitar que a gente não acerta sempre e, se preciso, falar para o aluno voltar a fazer o que ele estava fazendo, porque a dica que a gente usou não foi a melhor. Entendeu? Isso pode acontecer e é importante a gente ter essa humildade de aceitar que não funcionou e falar para o aluno, não, pode continuar fazendo do jeito que você estava fazendo antes, que eu vou pensar de uma forma melhor para tentar te corrigir. Eu acho que é isso. Outra coisa, ensinar no positivo. Dicas tem que ser positiva e também quando a gente está ensinando tem que ser no positivo, porque o nosso cérebro não compreende muito bem a palavra não. Quer ver? Vou pegar vocês agora, se preparem. Não pense em um elefante rosa. Eu sei. Você pensou. Então, vocês viram? O nosso cérebro, como se ele cortasse o não e fica, pense em um elefante rosa. Agora, olha a diferença. Pense em um elefante azul. Eu sei, você pensou. Você pode até ter pensado no rosa, mas para você ter pensado no rosa, você teve que ter pensado, entendeu? É tipo assim. Então, a gente tem sempre que focar no que a gente quer que o aluno faça, quer que a pessoa faça. Isso para a vida. Meu filho está crescendo e eu tô louco para testar isso com ele. Você tem que pedir sempre o que você quer que o aluno faça. Não pula na caixa assim, tipo, putz. Pula na caixa assim, sempre no positivo. Até para dar dica, faz isso. Evita, tem certos momentos que eu particularmente uso, eu falo que não é para fazer, mas logo depois eu falo que é para fazer, porque às vezes eu julgo importante mostrar o que pode acontecer se dar errado. Entendeu? Então, cuidem em quais momentos vocês vão usar a palavra não e se usar, termina com uma positiva, entendeu? Porque o nosso cérebro tem dificuldade em entender o não, tá? Sobre corrigir, é isso. A dica boa é a dica que funciona, 3 tipos de dicas: verbal, visual e tátil. Lembrei, um exercício muito importante, quer ver? Deixa eu pegar aqui um movimento, que é para a gente ter várias dicas para possíveis erros. Então, deixa eu pegar aqui... deixa eu pegar um movimento. Deixa eu olhar. Eu vou pegar aqui o... Na verdade, pegar um movimento é muito melhor. Cadê o thruster? There we go. Aqui. Vou pegar um thruster. Cadê o agachamento? Fica mais fácil, né? O agachamento é o squat. Vamos pensar no air squat. Pensa rapidão no air squat. A gente tem 5 pontos de performance, né? 5 coisas que tem que acontecer durante o agachamento. Tá aqui. O grande 5. A gente tem que ter certeza que acontece o quadril para trás e para baixo, a lombar, calcanhar no chão, a postura joelho alinhado com os pés. Errei. Esqueci.
paralela. Então, quadril para trás e para baixo, quadril primeiro, lombar, calcanhar, paralela e coluna neutra. Não, joelho alinhado com o pé. Ó, esqueci, pra você ter ideia. Tô nervoso, deve ser a câmera. Mas enfim, tá aqui. Esses são os 5 pontos de performance. E um exercício legal é a gente pegar aqui peso no calcanhar. Eu tenho 3 dicas, né? Eu tenho verbal. Deixa eu diminuir aqui. Tem a verbal, a visual e a tátil. O exercício é você pegar o peso no calcanhar, você tem que ter 3 dicas verbais para corrigir o peso no calcanhar. Vamos fazer aqui rapidão. Fazer junto. Peso no calcanhar, verbal, calcanhar no chão. Calcanhar no chão, de repente funciona. Você fala levantar o dedão do pé. Levantar dedão. Levantar dedão. Outra verbal. Calcanhar no chão, levantar o dedão. Sente o peso no calcanhar, talvez. Pode ser, né? Acho que pode. Deixa eu ver. Sentir peso no calcanhar. 3 verbais para caso eu veja o erro de um aluno subir o calcanhar. Visual. A visual normalmente escrever é meio difícil porque assim, você está fazendo isso, eu quero que você faça isso. Então a gente tem que ter ideia do que é. Então o primeiro exemplo seria, você está fazendo isso, levantando, aí você mostra levantar o calcanhar do chão. Eu quero que você faça isso, pôr o calcanhar no chão. Essa é a primeira. A segunda, você está fazendo isso, levantando o calcanhar do chão. Eu quero que você faça isso, aí você mostra levantar o dedo dos pés. A terceira, seguindo até verbal mesmo. Você está fazendo isso, levanta o calcanhar. Eu quero que você faça isso. Você fica com o pé todo no chão, só que você mostra para ele como você vai para trás, né? Você sentir o peso no calcanhar. Pode ser também. Então, 3 visuais. A tátil, uma pode ser encostar no calcanhar do aluno. Eu encosto o pé às vezes, encosto o pé assim, deixo o calcanhar no chão. Você está encostando. Então, tocar, calcanhar. A segunda pode ser botar o dedo embaixo, o pé embaixo do dedão. Embaixo do dedão. Do pé, né? Do dedo do pé. E a terceira, tátil. Talvez, ó, pode testar. Caso pode acontecer também. Testa. Vou testar, se der. O aluno, quando está no peso do calcanhar, o corpo todo vai para frente, né? Se tu tá vendo aí no YouTube, o corpo todo vai para frente. Consequentemente, o joelho vai para frente. Talvez, se você colocar alguma coisa na frente do joelho aqui, ou empurrando o joelho dele para trás, ele pode voltar com peso no calcanhar. Então, empurrar o joelho pode ser uma, né? Empurrar. Eu nunca usei essa. Só que aquilo, existe dica certa? Não. Eu vou tentar com várias pessoas. Se não funcionar, fala, pô, beleza, não funcionou com as pessoas que eu tenho aqui no box. Caso funcione, fala, opa, funcionou com alguém. Vou deixar ela guardada e vou tentar para ver se funciona com mais alunos. E o legal é, e vale a gente lembrar, não é porque não funciona com os meus alunos aqui que não vai funcionar com ninguém, tá bom? Então, ter essa experiência também de ir para outros lugares, dar aula em outros lugares, é muito importante. É isso. Acho que é isso, galera. É isso que eu queria falar sobre a correção. Esses são os pontos. Espero que tenham gostado se você está vendo no YouTube no formato com vídeo. Espero ter ficado bem legal. Você que está no áudio, vai no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha e deixa um comentário, como eu já falei também. Comentem, me mandem feedback no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar. É muito importante para mim. Eu gosto de saber o que vocês pensam e a gente só melhora quando alguém fala pra gente o que a gente precisa melhorar. E também falar se está gostando ou não é importante. Eu gosto de saber, isso me anima mais, né? Me
Me deixa feliz em saber que está funcionando e principalmente se eu preciso melhorar alguma coisa. Se não gostou, fala. Eu só sei se eu preciso melhorar ou não se alguém me falar. E é assim que funciona. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Te vejo na próxima. É nóis.